Bom dia, irmãos. Hoje eu vou fazer aqui de cima. As próximas 3 semanas nós vamos estar gravando esses estudos e colocando no YouTube. É por isso que eu vou fazer daqui de cima essas próximas 3 semanas, tá bom? Irmãos, vamos abrir em Êxodo capítulo 3, versículo 14. A gente tem visto o livro de Êxodo completo, né? Então, fazendo um panorama, só que um pouquinho mais minucioso. É um panorama mais minucioso, né? Em Êxodo capítulo 3. Vamos ler Êxodo 3,14. A gente tem falado, então, que ele é o versículo chave do livro de Êxodo. E ele vai determinar todo o restante do que tem lá no livro de Êxodo, tá bom? Êxodo 3,14. Quem pode ler pra gente? Alguém com a voz forte? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais ainda: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, e enviou a vós outro. Amém? Então, o que acontece? Nós temos, então, Moisés questionando Deus sobre quem era que ele falaria para o povo quando fosse fazer a libertação do povo de Israel lá do Egito. E nós vimos, só para nós recapitularmos, nós vimos que o livro de Êxodo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte que Moisés está aprendendo que ele era tudo, ou seja, que ele começou... Obrigado. Que ele começou lá como o príncipe do Egito. Depois nós vimos que ele aprendeu que ele não era nada, naquela parte Midian. E depois nós vimos o que Deus pode fazer com o nada, né, em todo o restante do livro de Êxodo. E aí nós vimos também, e aí isso vai ser muito importante para o nosso estudo de hoje, sobre o povo como nação. E a gente falou que a nação ela possui 3 coisas específicas para se tornar nação. Quem é que lembra o que é? A terra, ou seja, o povo de Israel estava indo para uma terra que Deus havia prometido. Segunda coisa, outra pessoa. O povo, certo? Então, assim, uma nação só pode ser formada se tiver um povo. E o terceiro, quase, tem uma coisa específica sobre isso aí. Hã? Não, tem mais uma coisa. As leis, isso, né? As leis que formam os governos, né? Então, precisa do povo, precisa da terra e precisa das leis para se tornar uma nação. O povo de Israel entrou no Egito como uma família, saiu do Egito como um povo. Estava indo e rumando em rumo, né, à terra de Canaã que Deus havia prometido. Então, estava faltando alguma coisa para eles, que eram as leis, certo? Então, o que estava faltando para eles eram as leis. Então, Deus estava ali ajustando todos os pontos para eles, para que eles pudessem chegar na terra de Canaã e, então, como nação, se estabelecer ali. E nós vimos que Deus, ele dividiu as leis em 3 partes. Uma parte exemplificando, então, a parte horizontal, ou seja, que é de pessoa para pessoa, e vertical, que é de homem para Deus. Então, que lei foi essa? Quem é que lembra? Nós vimos semana passada. A lei, os 10 mandamentos era o quê? A lei moral de Deus, certo? Então lembra da lei moral de Deus? Então nós dividimos ela em 2 partes, que foi que Jesus Cristo mesmo divide no Novo Testamento, que era ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e depois o semelhante a esse que era ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, na horizontal e na vertical. A gente não vai falar sobre a lei que é a segunda, porque não cabe aqui no livro de Êxodo, que é a lei civil. A lei civil vem nos próximos livros. Mas Deus já começa a estabelecer no povo de Israel aqui, e que vai ser visto muito mais no livro de Levítico, minuciosamente, que é a terceira lei, que é a lei cerimonial. Então, o que acontece? Como Deus dá uma pincelada muito grande aqui no livro de Êxodo, começando ali no capítulo 24, até o final do capítulo, até o final do livro,
Então nós vamos falar sobre isso. Então, nesse estudo de hoje, nós veremos que a lei cerimonial preparava o povo de Israel para ser uma nação santa, separada por Deus e para Deus, a fim de proclamar a sua glória às outras nações. Então, qual o objetivo geral do estudo do livro de Êxodo nessa parte? É compreender o papel cerimonial da lei no Antigo Testamento como sombra da obra redentora de Cristo e aplicar os seus princípios à vida cristã. Olha, mesmo que esteja no Antigo Testamento, nós não podemos ficar com medo de estudar o Antigo Testamento, porque muitas igrejas, infelizmente, até algumas tradicionais, não falam mais nada sobre o Antigo Testamento, porque se Cristo veio, então agora ele já aboliu o Antigo Testamento, agora é só o Novo. E na verdade, no Novo Testamento, nós vimos o cumprimento geral do que foi acontecido no Antigo. Então por isso que nós não podemos ter esse medo de estudar o Antigo Testamento, principalmente sobre a lei cerimonial de Deus. Por quê? Quando nós vamos ver no Antigo Testamento, você vai ver que eram muitas leis e muitas coisas pequenininhas, o sacrifício disso, a oferta disso, sacrifício daquilo, a oferta daquilo, e a gente pensa, não, isso era só para o povo de Israel. Não, no Novo Testamento nós entendemos o porquê era de cada uma daqueles sacrifícios e daquelas ofertas, tá bom? Então, como texto base, nós vamos ter 3 textos, um deles nós não vamos ler agora, porque vai ser futuramente, que é o pastor que vai trazer, mas eu queria abrir com os irmãos lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 4, e lá em Hebreus, capítulo 9, versículo de 1 a 10. Tá? Então, quem puder ler para a gente Êxodo 24, 4. Ok? Então, o que ele fez aqui? Ele escreveu o quê? Eu abri no texto errado, por isso que eu estava, gente, tem alguma coisa errada aqui. Então, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Foi uma ordem direta de Deus do que eles deveriam fazer. E agora vai ser um texto um pouquinho mais longo, e eu queria ler com os irmãos. Eu vou ler esse daqui, mas eu quero que os irmãos acompanhem comigo, tá? Tá lá em Hebreus, capítulo 9, versículos de 1 a 10. Diz o seguinte, ó. Ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, onde de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Por que esses textos aqui são textos básicos? Porque um diz, que está no Antigo Testamento, que tudo que Deus mandou o povo de fazer, Moisés escreveu e deixou registrado para o povo seguir. O outro texto de Hebreus, ele fala o seguinte, que aquilo que Deus escreveu para o povo era como Paulo vai dizer um pouquinho antes, como um aio para que o povo pudesse aprender
a como adorar a Deus de forma correta, para que quando viesse aquele que era perfeito, no caso aqui o Senhor Jesus Cristo, e cumprisse tudo, não houvesse mais necessidade dos sacrifícios. Inclusive o pastor falou isso hoje de manhã, né? Na primeira parte. Então, agora não precisa-se mais de todos esses sacrifícios, porque nós temos apenas um sacrifício único, que foi o suficiente para lavar os pecados e deixar o povo, então, seguir em comunhão com Deus. Então, esses textos aqui são importantes para nós entendermos o conteúdo dessa parte cerimonial do livro de Êxodo. Então, dando continuidade aqui, irmãos, nós temos essa comparação, então, entre o culto cerimonial e o ministério de Cristo. Mas o que é a lei cerimonial? Porque a gente vai falando assim, a gente não vai entendendo, mas o que é lei moral, lei cerimonial, lei civil? Então, vamos lá, só para nós entendermos de forma rápida. A lei moral de Deus são princípios eternos de Deus que são imutáveis. Eles não mudam, independente de qual seja a geração, de qual seja o ano, não importa o que aconteça, Deus sempre vai permanecer com esses princípios. Nós vimos que essa lei moral é qual? Os 10 mandamentos. Independente de da época que for, nós não devemos matar, nós não devemos roubar, nós não devemos cobiçar, nós não devemos adulterar, nós devemos ter somente um Deus, nós devemos guardar o dia do Senhor. E nós estabelecemos que o dia do Senhor seriam todos os dias, não mais um específico, né? Uma vez que Cristo veio e estabeleceu o cumprimento da palavra do Antigo Testamento. Então, assim, toda a lei moral de Deus, ela serve para toda e qualquer geração. A lei civil servia para o quê? Trabalhar pessoa a pessoa. Eram as leis que diziam, olha, se o teu irmão te lesou em alguma coisa, ele precisa cumprir isso e pagar isso. São as leis que nós temos até hoje, baseadas nelas, nós temos a nossa lei do nosso país hoje, não é? Então, são leis que regem como nós devemos tratar uns aos outros. Essa lei, ela muda conforme gerações, certo? Então, você pode ver que tem quantas emendas, só no nosso país, quantas emendas tem, quantas leis mudam todo dia, a gente até falou na semana passada, o tanto de coisas que mudam todo ano, todo mês, e a gente precisa ir o quê? Se revisando, justamente para a gente não se perder, né? Não é à toa que a gente tem pessoas que trabalham especificamente para isso. Na área jurídica, nós temos então os advogados. Na área econômica, nós temos os contadores, e assim por diante, né? Justamente por causa dessas mudanças. O povo de Israel também tinha essas leis, e que foram se mudando conforme, então, o desenvolvimento do povo. Agora nós temos a lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? É um conjunto de ordenanças religiosas dada por Deus a Israel, incluindo 3 coisas. Primeiro, sacrifícios de animais. Segundo, festas religiosas, que é a Páscoa, a Pentecostes, Tabernáculo. Inclusive, os jovens que estavam lá em casa ontem, o meu pai falou justamente sobre isso, né? Que o povo de Israel era um povo festeiro, porque Deus havia estabelecido determinadas festas para que o povo pudesse seguir. Então, isso fazia parte da cultura do povo. E terceiro, purificações e rituais sacerdotais, que eram aqueles que representavam o povo diante de Deus. Então, eles precisavam estar puros diante de Deus para que eles pudessem representá-lo, tá? Então, nós temos essas 3 coisas aí. Então, quando nós fazemos referência à lei cerimonial, nós podemos ver, então, esses 3 textos. Levítico nós não vamos ler, Êxodo 24:4 nós já lemos. Alguém abre para a gente em Deuteronômio 31:9? Deuteronômio nada mais é do que uma repetição da lei, então, Deuteronômio 31:9. Quem puder ler para a gente. Uhum. Pode continuar, o 10 e o 11 também.
Ok? Ah, tá, desculpa, perdão, pode continuar. Ok? Pode ler o 13 também, só para finalizar essa parte. Ok, então, em Êxodo 24:4 diz que Moisés escreveu toda a lei. Mas essa lei era para ficar só escrita e parada? Essa lei cerimonial de Deus era para ficar ali paradinha? Não. Olha, tanto é que no livro de Deuteronômio, o que é que o próprio Moisés fala? Olha, junta todo o povo e a cada 7 anos vocês vão rever toda a lei. Por quê? Para que os seus filhos que não a conheçam possam vir a conhecer. Ou seja, era algo que precisava ficar na mente do povo para que o povo seguisse, tá? Dia após dia. Então, o que acontece? Esse conjunto de ordenanças religiosas era para servir como um elo de ligação entre o povo e Deus, de maneira que a parte religiosa deles estivesse em dia, ou seja, a parte de adoração a Deus estivesse em dia. Então, como é que nós podemos aplicar isso? Primeiro, é que a lei cerimonial, ela revela a santidade de Deus e a gravidade do pecado. Porque a lei cerimonial, ela fazia com que o povo tivesse que chegar a Deus. Para chegar a Deus, eles precisavam estar em santidade. E no Novo Testamento a gente vê que o que diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém está próximo de Deus. Se ninguém está próximo de Deus, alguma coisa precisava ser feita. E Deus estabeleceu então os sacrifícios para que eles pudessem estar novamente em comunhão com Deus. A partir daí, nós vemos toda a nação de Israel até o Novo Testamento sempre trabalhando com essa questão do arrependimento. No Novo Testamento, nós vemos então esse sacrifício sendo cumprido unicamente de uma vez por todas por Jesus Cristo. Segundo, é que ensina que o acesso a Deus exige mediação e purificação. Em todo o momento das leis, ninguém conseguia fazer de uma vez por todas. Conseguia? Não. Tinha sempre que renovar os votos de arrependimento diante do Senhor. E uma outra coisa, era necessário que fosse um sacrifício, certo? Os de arrependimento eram sacrifícios. Aí o pastor até falou de manhã, o sacrifício daqueles que tinham mais condição, sacrifício de animais mais robustos, como a novilha, como fugiu, o cordeiro, aqueles que tinham menos condições, os pombinhos, mas sempre sacrifícios. E quando era de oferta, de agradecimento a Deus pela aquilo que Deus dava, aí então tinham dos frutos, daquilo que eles faziam. Então, ensina então que o acesso a Deus exige mediação e purificação. Os sacerdotes não podiam fazer os sacrifícios sem antes purificarem a si mesmos. Eles tinham que se purificar para depois poder fazer a purificação do povo. E tem uma coisa específica sobre a questão do tabernáculo, é que tem, como nós lemos lá em Hebreus, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez no ano para a expiação dos pecados do povo inteiro. E esse sacerdote, quando a gente vai ler no livro de Êxodo e livro de Levítico, ele amarrava é como se fosse uma corda com sinos dentro da junto com a estola sacerdotal, que é tipo uma capa que eles colocavam por cima. E o que acontece? Ele ia lá dentro com essa corda esticada lá fora. Por quê? Se ele entrasse e ele estivesse em pecado, não havia perdão. Era morte certa na hora. Então, se os sinos parassem de balançar, é porque alguma coisa havia acontecido e ele estava morto. Então, eles tinham que puxar ele para fora. A gente não tem relatos bíblicos que falam sobre um acontecimento desse. Mas se havia essa possibilidade, é porque alguma coisa
tinha que estar certa, né? Alguma coisa estava errada, mas que tinha que ser acertada. Então, isso no povo de Israel era entendimento de santidade com Deus. Não era de qualquer jeito. Você já viu aquelas pessoas dizendo, olha, quando nós vamos adorar Deus, Deus te aceita do jeito que você é, e aí a sua adoração vai ser aceita por Deus. Esses dias, tive uma colega minha, ela era uma aluna nossa, que ela virou para mim e disse assim, ai, mas agora eu tô firme na igreja e Deus está aceitando a minha adoração. Eu não falei nada para ela na hora, mas eu fiquei pensando depois, falei, mas como ele pode aceitar a sua adoração se a sua vida é toda desregrada? Fiquei pensando, não falei para ela aquilo, eu vou falar com o tempo depois, mas eu fiquei pensando, como é que ela pode dizer que Deus aceita a adoração dela se a vida dela é toda desregrada? Primeiro, vive fazendo coisas que o mundo faz abertamente para todo mundo ver, em Facebook, Instagram e tudo. Logo depois que ela faz as besteiras, coloca os textos, né? Porque Deus amou o mundo. E aí, e dentre outras coisas, eu não vou falar publicamente, mas dentre outras coisas que a gente vê acontecendo na vida dela. E eu parei para pensar sobre isso. Olha, nós temos exemplos claros bíblicos de pessoas que tinham um coração disposto a fazer para Deus, mas que não fizeram de acordo com a vontade de Deus. Nós temos um exemplo claro que foi Uzá, né? Foi lá pegar a Arca da Aliança. A ordem de Deus era o quê? Não podia... duas coisas que não podiam fazer. Primeiro, a Arca da Aliança só podia ser pega por quem? Por sacerdotes. Primeiro. Segundo, ela não poderia ser colocada sobre uma carroça. Tinha que ser no ombro através das varas. O que Uzá fez? Primeiro, ele não era sacerdote, não era levita, não era nada. O que ele fez? Colocou em cima da carroça. Ou seja, as duas coisas que não podiam fazer, ele fez. Aí ele está levando, a carroça dá uma empenada, a Arca da Aliança vem virar, com toda a boa vontade do coração, não vou deixar a Arca da Aliança cair, pega na Arca da Aliança para colocar ela no lugar, cai morto. Aí as pessoas olham e dizem, olha que Deus cruel, como é que pode? Ele estava com o coração disposto a servir a Deus e deixa o homem morrer lá. Não, mas calma aí, um coração disposto a servir a Deus, ele serve a Deus de que maneira? Da maneira correta. Deixa eu só passar. Irmãos, eu acabei de ver ali e eu oro para que a polícia esteja ali embaixo. 2 adolescentes andando dessas motinhas. A gente não ora para cair, né? Porque aí seria maldade. De vez em quando eu oro, mas eu peço perdão a Deus depois. Mas pelo menos a polícia não vai pegar essas motinhas e guardar. Mas, então, eles precisavam fazer a vontade de Deus da forma de Deus. Não é fazer a vontade de Deus da minha forma, porque aí não é a vontade de Deus, é a minha vontade. Quando a gente fala sobre adoração a Deus, independente de qual seja o lugar, seja na igreja, seja no nosso lar, seja no trabalho, nós não podemos dizer que vamos servir a Deus da nossa maneira. Nós precisamos servir a Deus da maneira de Deus, senão não funciona. Nós vamos simplesmente estar fazendo rituais religiosos, certo? Então, Deus, para ter acesso a Deus, exige então mediação e purificação. Então, dando continuidade, nós temos o propósito espiritual da lei cerimonial. Então, são 3 propósitos que nós podemos ver. E aí eu queria ver com os irmãos. Alguém abre em João, capítulo 1, versículo 29. E outra pessoa em Hebreus 9, 25 e 26. Porque a primeira coisa que nós vemos no propósito da lei espiritual, ou da lei cerimonial, perdão, o propósito espiritual da lei cerimonial, é apontar para Cristo. A lei cerimonial tinha esse objetivo, que era apontar para Cristo. Olha lá. Bom, a lei cerimonial era sacrifício de cordeiro, né? E ela estava apontando para quem? Para Jesus. Olha,
quando Jesus está vindo, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava fazendo uma alusão exatamente ao que era feito no tabernáculo e depois foi feito no templo. Olha, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Hebreus 9, 25 e 26. Olha só, nós temos um sacrifício aí, que não era só o sacrifício, ele era o sumo sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, ele não era só o sumo sacerdote para poder sacrificar, mas ele também era o próprio sacrifício. Qual sacerdote se sacrificou para tirar o pecado do povo? Nenhum, porque não podia. O próprio Senhor Jesus Cristo, olha, em Hebreus, o escritor de Hebreus fala que, olha, Jesus era tanto o sumo sacerdote, quanto o sacrifício a ser feito. Então, ele aponta para Cristo, ele ensina sobre santidade e redenção, ou seja, cada rito mostrava que o pecado exige sangue e arrependimento. O sacerdote intercedia pelo povo, mas ele era limitado. Então, aqui aponta para o sumo sacerdote perfeito. O sumo sacerdote e os sacerdotes, como eu disse, eles precisavam sacrificar por si primeiro, para depois sacrificar pelo povo. Jesus Cristo não precisava de nenhuma das duas coisas. Ele não precisava se sacrificar por si mesmo, porque ele era perfeito. Então ele precisava sacrificar, ele fez por escolha e pela vontade do Pai sacrificar a si para salvar o povo. Então precisava de santidade para haver a redenção. E terceiro, para preparar o povo para o Messias. Olha, quando nós vimos a lei cerimonial, ela servia para apontar para Cristo, mas também preparar para quando Cristo viesse. Quer ver? Olha, Gálatas 3, 24, quem é que pode ler para a gente? E depois Colossenses 2, 17. Gálatas 3, 24. Ok? Então, o que é aio? Para os irmãos que não sabem, no povo de Roma, quando eles ensinavam as suas crianças, existia um servo que ele era designado para poder cuidar das crianças pequenas até que elas tivessem determinada idade, para então conversar de forma adulta com o restante da população. Essas pessoas que ensinavam essas crianças eram chamadas de aio, ou seja, eram tutores que ensinavam a parte de leitura, ensinavam ciência, ensinavam as leis, para que eles pudessem, então, tomar decisões futuras. Quando Paulo está escrevendo aqui, ele fala o seguinte, olha, a lei ela foi o nosso aio para nos conduzir a Cristo. Então, a lei ela não foi simplesmente criada só para conduzir o povo de Israel ali e pronto, mas ela serviu como condução para nos levar até Cristo e nós entendemos o que Cristo fez, certo? Então, foi para ensinar sobre a redenção e preparar o povo para o Messias. Colossenses 2,17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ok? Então, quando Paulo está escrevendo aqui aos Colossenses, ele fala exatamente sobre isso. Você vê o contexto, depois você pode ler em casa o contexto certinho. Então, são essas coisas que vieram, são coisas, sombras das coisas futuras que Cristo teria feito, porque o corpo é de Cristo. Então, preparar o povo para o Messias. E que aplicações nós podemos tirar isso? É que a lei cerimonial, ela nos ensina que não há salvação sem sacrifício. Não há salvação sem sacrifício. Por esse motivo, nenhum homem pode justificar a si mesmo diante de Deus. E a nossa morte não justificaria ainda esse sacrifício. Por quê?
Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Então, de forma nenhuma, nós conseguiríamos, então, pagar o preço que foi pago na cruz. E segundo, que hoje nós confiamos no sacrifício de Cristo e não mais em rituais. Ela não estava nos preparando para que nós chegássemos agora na época da igreja, que em Cristo, então, tudo foi cumprido. Então, agora nós não confiamos mais nos sacrifícios, porque se em Cristo foi cumprido tudo, a partir de agora nós somos de uma vez por todas justificados por Cristo e não mais por sacrifícios. Certo? E dando continuidade, então, sabendo dessas duas coisas, nós vamos fazer então um comparativo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, nós temos os textos aqui, eu peço que os irmãos abram aí em sequência para a gente poder ler, tá bom? Na lei cerimonial, nós tínhamos alguns elementos: o sacrifício de animais, o sacerdócio levítico, as festas religiosas e as purificações. Como propósito e como cumprimento em Cristo, nós vamos ver cada uma delas. Então, o sacrifício de animais, como propósito, eles tinham o quê? Uma expiação temporária. Tanto é que eles precisavam fazer constantemente. Por exemplo, qual cordeiro podia ser sacrificado que ofereceria perdão permanente? Nenhum. Precisou ser em Cristo Jesus. O cumprimento foi o sacrifício eterno de Jesus. Quer ver? Hebreus 10, 10 a 14. Quem pode ler para a gente? Ok? Então, Jesus Cristo fez um sacrifício de uma vez por todas. Acabou. Enquanto o sacrifício de animais tinha que ser feito constantemente. Olha, seria a mesma coisa assim. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles não serviam para perdoar pecados, mas para cobrir os pecados. O sacrifício de Jesus Cristo veio para lavar os pecados. Seguinte comparação que fica mais fácil da gente entender. Quando a gente está varrendo uma casa, e a gente varre ela, e a gente pega, quando está naquele finalzinho, e a gente joga aquela terra que ficou, que a gente foi catando da casa inteira, e a gente joga debaixo do tapete e bota em cima, a gente limpou a casa ou não limpou? A gente limpou a casa, porém, escondeu a sujeira. Ela está coberta, não jogou fora. Quando, aí vamos dizer que fomos nós homens que fizemos isso. Quando a mulher chega e já dá uma bronca, e já pega, não, agora você vai jogar água. E joga água e tira tudo, a casa foi limpa? Ou ela foi escondida, a sujeira? Agora foi limpa. Então a mesma coisa foi o que Cristo fez. O que acontece? A lei cerimonial, ela fazia isso. O que ela fazia? A lei de sacrifícios? Ela cobria os pecados, ou seja, ela varria, deixava debaixo do tapete, está escondidinho. Tá limpo o restante das coisas, mas está escondido. Uma hora o que vai acontecer? Aquele tapete vai começar a mexer, você vai pisar em cima, aquela poeira vai se espalhar de novo. Tem que puxar de novo. Mas quando Cristo veio, ele fez o quê? Jogou água e limpou de uma vez por todas e agora não tem mais poeira. Então, a expiação era temporária, mas o sacrifício foi eterno. O sacerdócio levítico era uma mediação limitada. O sacerdote também era pecador e, por causa disso, ele precisava se justificar primeiramente diante de Deus para depois poder justificar o povo. Mas Cristo, como sumo sacerdote, o seu sumo sacerdócio foi eterno. Quer ver? Olha, Hebreus 4, de 14 e 16. Isso, até o... Isso.
Olha, uma das coisas maravilhosas desse texto, o que acontecia no Antigo Testamento? Somente os sacerdotes podiam ir até o átrio e o sumo sacerdote podia ir no Santo dos Santos, uma vez por ano, com perdão de pecados. Quando Cristo veio e se sacrificou, o que aconteceu com o véu do templo? Rasgou-se. Por quê? Jesus Cristo, ele cumpriu o que era necessário. Agora não havia mais necessidade de um sumo sacerdote vir todo ano e fazer sacrifício, porque ele era o sumo sacerdote perfeito. Então ele aboliu isso. Aí o que o texto diz? Agora nós confiantemente podemos chegar ao trono da graça. Olha, fazendo um comparativo, o povo de Israel só podia chegar até onde? Até o início do monte. Eles não podiam subir no cima do monte, podiam? Não, a Bíblia deixa bem claro na lei, em Êxodo mesmo, que aqueles que subissem, morria. Moisés subiu até onde? O topo do monte. Era o mais alto que Moisés podia chegar na presença de Deus. Nós podemos chegar ao trono da graça, na presença do próprio Deus. Então isso é muito maior e muito mais responsabilidade do que Moisés teve e do que o povo de Israel teve. Por isso que a quem muito é dado, muito será cobrado. É nossa responsabilidade porque nós temos um privilégio como nenhuma outra geração teve. A igreja teve esse privilégio. Então, o único mediador perfeito e eterno, Jesus Cristo. As festas religiosas, como propósito, elas tinham o quê? A memória e a esperança futura. A memória do que Deus fez pelo povo de Israel e agora a esperança do que Deus faria pelo povo de Israel. Mas em Cristo, nós temos o cumprimento disso. Olha lá, 1 Coríntios 5:7. Ok? O que o Paulo estava falando ali para o povo de Corinto? Olha, irmãos, a lei já foi cumprida em Cristo. Ela já foi finalizada, agora estamos em Cristo. Então, Cristo foi a nossa memória e é a nossa esperança. Ele cumpriu tudo aquilo que tinha que vir cumprir e agora é a nossa esperança do que Ele fará pela eternidade. Então, Cristo é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascal. E quarto lugar, as purificações. Olha, o propósito das purificações era uma limpeza externa. Ela falou, olha, diante do povo, vocês sabem que nós estamos nos purificando aqui. Mas, no Novo Testamento, em Cristo, nós temos a purificação interior. Quer ver lá, 1 João 1,7. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. As purificações anteriormente era para mostrar ao povo. Olha, eu vou dar um exemplo nisso, claro. Não é o mesmo texto, não é o que quer dizer aqui, mas só para a gente entender. Quando nós nos batizamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aceitando a Cristo como Salvador naquela hora? Não. O que nós estamos fazendo? Uma representação daquilo que já foi feito no nosso coração e externando isso publicamente. Só para a gente fazer, é só um comparativo, não quer dizer que é a mesma coisa. Mas o que o povo de Israel fazia, os sacerdotes? Eles se purificavam, ou seja, mostravam publicamente. É como se fosse o batismo. Nós estamos aqui mostrando publicamente. Mas o sacrifício de Cristo era interno. É o que nós fizemos quando nós fomos salvos por Cristo Jesus. Quando fomos remidos pelo sangue de Cristo. Então, o Antigo Testamento mostrava uma limpeza externa. O cumprimento em Cristo foi a purificação interior. Irmãos, que reflexão nós temos aqui? É que, como a lei cerimonial... São 3 perguntas que eu iria fazer. Como a lei cerimonial revela o caráter de Deus? Então, como a gente tem pouquíssimo tempo, eu não mandei para os irmãos até hoje, né, os slides, eu vou mandar hoje à tarde todos os slides para os irmãos lerem, tá bom? Mas, primeiro, santo e separado do pecado. Ela revela que Deus é um santo e separado do pecado, ou seja, os rituais exigem pureza e reverência, demonstrando que Deus não se relaciona com o pecado sem mediação. Segundo aqui, como é que a lei cerimonial revela o caráter de Deus? É que Deus é um Deus compassivo e redentor.
ele oferece os meios da expiação por meio de sacrifícios, apontando então para a sua mediação e para a sua misericórdia diante da falha humana. Como nós não podemos fazer, Deus fez por nós, certo? E também mostra o caráter de Deus, que ele é um Deus ordeiro e detalhista. Irmãos, os irmãos sabem como eu sou chato com essa questão de ordem, principalmente o pessoal da música e da direção. Eu fico pegando no pé, eu falo, olha, estuda, olha, faz aquilo, vamos deixar em ordem. Né? O Pedro está me ajudando agora nessa parte de organização aí do mês. Aí os irmãos que veem o drive, o irmão Lamuniel também está no grupo lá, vê o drive, eu tento deixar tudo certinho. Por quê? Eu tento seguir o que Deus fala aqui, porque Deus é um Deus ordeiro e detalhista. Ele quer o quê? Tudo nos seus mínimos detalhes. Porque ele é um Deus perfeito. Então, cada elemento do tabernáculo foi cuidadosamente projetado, revelando que Deus se importa com a forma como o adoramos. Não pode ser de qualquer jeito. Olha, eu vou dizer para os irmãos, eu não posso chegar aqui, ou o pastor não pode chegar aqui, assim, deixa eu pensar aqui, o que eu vou pregar para os irmãos? Calma aí, irmãos, vamos abrir aqui, o que Deus falar aqui no nosso coração, a gente começa a fazer. Como muitas pessoas fazem. Não, nós temos o quê? Uma preparação. Nós lemos, nós estudamos, procuramos os textos, procuramos as palavras nos originais, para que os irmãos possam entender, primeiramente, que Deus fale no nosso coração, para que haja mudança em nós mesmos, e segundo, para que os irmãos possam ser edificados e cresçam em conhecimento e graça diante de Deus. Então, Deus ele quer que nós sejamos o quê? Detalhistas. Por quê? Ele se importa com a forma como adoramos. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser de forma certeira. Segundo, por que Cristo é superior aos rituais do Antigo Testamento? Primeiro, porque ele cumpre perfeitamente os rituais. Primeiro, porque ele cumpre perfeitamente o que os rituais apenas simbolizavam. Jesus Cristo cumpriu em pessoa o que aqueles rituais faziam. A gente leu Hebreus 10:1, que ele era a sombra, ou seja, a lei era a sombra dos bens futuros. Cristo é o nosso sacerdócio real e eficaz. Segundo ali, porque ele realiza a expiação de uma vez por todas. Ao contrário dos sacrifícios que eram repetitivos, ele ofereceu então uma única vez. E ele abriu acesso direto a Deus com o véu rasgado, ou seja, permitindo comunhão plena com Deus, sem intermediário sacerdotal. Então, em Cristo, irmãos, nós não dependemos de rituais externos, mas de uma relação viva e pessoal com Deus. E terceira pergunta, o que significa viver hoje debaixo da graça, mas com reverência e santidade? Que nós somos livres da condenação da lei, mas somos chamados à santidade. Muita gente confunde isso aqui, porque muita gente diz assim, se eu sou salvo de uma vez por todas e eu sou salvo uma vez para sempre, então para quê? Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já estou salvo mesmo. Não é? Não é esse o pensamento de muita gente? Se eu já estou salvo, para que eu vou seguir a Deus? Já estou salvo mesmo, já confessei Cristo como Salvador, já fiz aquela oraçãozinha, então já estou salvo. Mas não, a graça ela não nos licencia ao pecado, mas ela nos capacita a vencê-lo. Então, eu não faço as coisas para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu vivo uma vida de santidade para Deus. Entende? É igual. Vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos imaginar que nós temos comida em casa. Nós temos arroz, feijão e tudo. Certo? E aí, esse alimento está lá, prontinho. Tem comida em casa, tem alimento em casa. Eu não vou passar fome. Mas por ter alimento em casa, eu vou deixar ele se estragar? Eu tenho liberdade para fazer isso, não tem? Mas por eu ter alimento em casa, o que eu vou fazer? Eu vou comer, para me alimentar. E aí eu vou vivendo todos os dias. A mesma coisa funciona na nossa vida espiritual. Se nós sabemos que temos o alimento que foi nos dado por Cristo, nós não podemos deixar esse alimento se estragar. Mas pelo contrário, devemos comer e utilizar isso para a nossa edificação diária. É dessa forma que nós vivemos para Deus. A graça não nos licencia ao pecado, mas ela nos capacita a vencê-lo. E a reverência que nós devemos a Deus, ela é uma resposta de amor e não de medo. Nós não podemos adorar a Deus por medo de ir para o inferno. Nós precisamos adorar a Deus
por amor ao que ele fez por nós em Cristo Jesus. E para finalizar, só para nós concluirmos, o caráter de Deus é revelado como justo e amoroso. Ele exige santidade, mas providencia redenção. É aquela questão, Deus ele prepara, ele age, né, na salvação, e ele transforma o coração salvo. Então ele santifica. Então em Cristo nós não dependemos mais de rituais externos, mas de uma relação viva e pessoal com Deus. Porque viver sobre a graça é andar com liberdade e também andar com compromisso, adorando a Deus com um coração puro e uma vida consagrada. Então, de forma prática, nós precisamos entender que a lei cerimonial ela foi temporária, mas o seu ensino é eterno em quem? Em Cristo Jesus. Ela nos leva à cruz, onde o tipo encontrou o antítipo. O que quer dizer isso aqui? É que tudo que era ritual externo e temporário, que era o tipo, se cumpre em realidade espiritual e eterna, que é o antítipo. Então nós precisamos lembrar que Cristo nos leva a vivenciar na nossa vida hoje o que foi posto na lei cerimonial, mas nele, porque hoje nós vivemos uma liberdade com, então, responsabilidade espiritual. Não é libertinagem, mas liberdade verdadeira. Amém? Teve que ser um pouquinho mais rápido do que eu gostaria, mas foi bom que nós entendemos sobre essa junção. O que acontece? Nas próximas 2 lições, nós vamos falar especificamente sobre essa lei. A gente entendeu hoje o que é a lei cerimonial, o que ela serviu. Na próxima, nós vamos ver cada elemento da lei cerimonial dentro do tabernáculo. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Irmão Lamoniel, faça uma oração para nós. Amém. Então, amém, irmãos. Até a noite. Não vamos esquecer, vamos nos preparar esse dia para adoração ao Senhor. Amém, aleluia. Amém.